estão todos que nos acompanham no canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo? Espero que bem, com saúde e disposição para recomeçarmos os nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Vamos relaxando em nossas cadeiras, elevando os nossos pensamentos aos bons espíritos, pedindo maior entendimento para as palavras do Evangelho com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Hoje iniciaremos o capítulo 20 do Evangelho, que tem como título Os Trabalhadores da Última Hora. E começa com a parábola dos trabalhadores da vinha. O reino dos céus é semelhante ao pai de família, que ao romper do dia saiu a fim de encontrar trabalhadores para a sua vinha. Tendo combinado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada de trabalho, enviou-os à vinha. Saiu ainda na terceira hora do dia e, tendo visto outros que permaneciam na praça sem nada fazer, lhes disse: Ide também vós outros à minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá foram. Saiu ainda na sexta e na nona hora, e fez a mesma coisa. E saindo na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer, aos quais disse: Por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? Foi porque ninguém nos contratou, disseram. Ele lhes disse: Ide também vós outros para a minha vinha. No final da tarde, o senhor da vinha disse àquele que tomava conta de seus negócios: Chamai os trabalhadores e pagai-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que vieram para a vinha apenas na 10ª hora, aproximando-se, receberam uma moeda cada um. Os que foram assalariados primeiro, vindo por sua vez, julgaram que deveriam receber mais, mas não receberam mais do que uma moeda cada um. Ao recebê-la, se queixavam contra o pai de família, dizendo: Os últimos trabalharam apenas 1 hora, e pagaste tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e o calor? Mas como resposta, o Senhor disse a um deles: Meu amigo, não cometi nenhuma injustiça para convosco. Não combinamos receberdes uma moeda por vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Quanto a mim, quero dar a este último tanto quanto a vós. Não me é permitido fazer o que quero? O vosso olho é mau porque eu sou bom? Aqui, Allan Kardec acrescenta: a pergunta que Jesus faz aos fariseus: O vosso olho é mau porque eu sou bom? Retrata a cultura do egoísmo em face da moral da inveja, como aquela expressa no conto da raposa que não reconhece as uvas maduras porque não tem como alcançá-las. Na cultura espírita aprendemos que os olhos fotografam a realidade a partir dos valores da própria alma. E termina a parábola dizendo: Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Essas palavras de Jesus encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, itens de 1 a 16. Do livro Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, psicografado por Alda Maria, Jesus falava à multidão por parábolas. Histórias simples, cheias de conteúdo moral, que tocava o coração daquelas almas singelas, incentivando-as à vivência do bem.
Limitados por diversas circunstâncias, os homens daquela época ouviam Jesus tomados de especial encantamento. Aqueles corações rudes sentiam-se renovar ante a promessa de um tempo melhor, em que o amor sentido e vivenciado no dia a dia os transportaria a um mundo onde as relações afetivas estariam sob o jugo suave das ternas vibrações. Na época em que Jesus pregou sua doutrina, o orgulho dos que formavam as camadas superiores dos judeus erguia alta barreira entre estes e todos os que não se achavam submetidos às leis de Moisés. Eles se consideravam merecedores das graças do Senhor por terem nascido hebreus, e não gentios ou pagãos. Cumpria abater aquele sentimento nuns e, do mesmo passo, abater aquele sentimento no mesmo passo, animar os esforços dos outros. Era mistério encher de esperança e coragem os pecadores que se arrependiam. Foi objetivando esse resultado que Jesus disse: assim, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros, pois que muitos serão chamados e poucos os escolhidos. O Divino Mestre houvera podido explicar pela reencarnação as diferenças no número das horas de trabalho dos obreiros e a igualdade dos salários, das recompensas. Mostraria então que os trabalhadores da primeira hora, os que foram em primeiro lugar assalariados, se conservaram estacionários em muitas existências, ao passo que os da última hora trabalharam com zelo e atividade pelo seu adiantamento. Assim, no final do dia, chamados uns e outros a receber o salário, as recompensas, pelo trabalho feito, isto é, pela soma de progresso realizado, as pagas tiveram que ser iguais, porquanto, tendo todos produzido a mesma soma de trabalho, todos tinham direito ao mesmo salário, à mesma recompensa. Mas como ainda não chegara o tempo de ser convenientemente aceita essa explicação única e verdadeira, a soma de trabalho executado por cada um dos trabalhadores foi considerada na obscuridade. Mostrou desse modo Jesus aos judeus que a questão não é de cultos, nem de nacionalidades, e sim de trabalho por adquirir merecimento, e cuidou de encorajar os que, tendo adquirido tardiamente o conhecimento das verdades evangélicas, temessem que não lhes assistir direito às recompensas prometidas aos que adquirissem esse conhecimento desde a primeira hora. Trabalhadores que somos, da última hora, não devemos, pois, hesitar em compreender a tarefa a que nos convida o Senhor, certos de que Ele não considerará o tempo que houvermos gasto para desempenhá-la, e sim o zelo e a boa vontade de que dermos prova. Os primeiros que entraram no carreiro, chamados ao conhecimento da verdadeira lei, que é a lei de justiça, amor e caridade, pregada por Jesus, serão os últimos a chegar ao fim, se, em vez de serem em linha reta, enveredarem pelos atalhos tortuosos. Ao contrário, os que, começando por último, caminharem sempre esforçadamente para a frente, chegarão sem delongas ao fim, serão escolhidos em primeiro lugar, ainda que sejam os últimos, na ordem da criação, dos últimos, portanto, chamados. Como o número dos retardatários costuma ser maior do que dos diligentes, resultem em serem muitos os chamados e poucos os escolhidos. Esse texto está no livro Elucidações Evangélicas de Antônio Luiz Saião.
Já do livro Parábolas Terapêuticas, volume 3, de Alírio Cerqueira, encontramos os significados dos símbolos dessa parábola. Trabalho da vinha seria o espírito imortal desenvolvendo as virtudes. Pai de família seria Deus. A família, as leis divinas. O mordomo, a consciência. O denário, a felicidade proveniente da ação consciencial de praticar o dever. Ociosidade seria a negligência em relação à ação. Cada hora, os níveis de despertamento da consciência para a superação da ignorância, de não saber, de não sentir e não vivenciar a verdade. Olho mau seria a insubmissão às leis divinas. Conforme a resposta da questão 115 do Livro dos Espíritos, o espírito imortal é criado simples e ignorante e tem como compromisso consciencial superar a ignorância por meio do conhecimento da verdade, ou seja, das próprias leis divinas, presentes na consciência, entregando-se à missão que Deus lhe propõe desde o instante de sua criação, de que ele terá consciência quando adentrar o reino hominal. Conforme revelam os espíritos superiores, ele pode ter dois tipos de atitude: submeter-se à missão, desenvolvendo as virtudes para cumprir as leis, ou murmurar, isto é, insurgindo-se contra as leis, produzindo para si mesmo sofrimento até que humildeça o seu orgulho e amance a sua rebeldia e se submeta à missão, para que possa ser feliz. Jesus começa dizendo: porque o reino dos céus é semelhante ao homem pai de família que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores um denário por dia, mandou-os para a vinha. Jesus se refere inicialmente ao reino dos céus. E o que seria o reino dos céus? O reino dos céus significa a aquisição da transformação interior, por meio de trabalho no bem, que todos nós somos convidados a realizar. Jesus simboliza Deus como o homem pai de família. Esse homem sai para assalariar trabalhadores para a sua vinha, simbolizando o trabalho no bem, na vinha, isto é, no planeta inteiro. O homem combina com os trabalhadores da primeira hora um denário, uma unidade monetária da época de Jesus pela jornada de trabalho. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ansiosos na praça e disse-lhes: ide vós também para a minha vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. A terceira hora equivale às 9 horas da manhã. Ele viu que alguns ociosos, convidou-os para trabalhar e ajustou com eles também um denário pela jornada de trabalho. Para entendermos a parábola, é importante anotar esse detalhe. O pagamento ajustado foi o mesmo acordado com os que começaram 3 horas antes. Saindo outra vez, perto da hora sexta e perto da hora nona, fez o mesmo. E saindo perto da 10ª hora, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos o dia todo? Porque ninguém nos assalariou, disse eles. Então, ele disse: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. A hora 10ª
seria 5 horas da tarde, isto é, praticamente no final do dia. O homem encontra pessoas ociosas e manda-as para a sua vinha, prometendo que era justo. Aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros, até os primeiros. Os que começaram a atividade às 5 horas da tarde trabalharam apenas 1 hora e receberam um denário. Aqueles que começaram a trabalhar às 6 da manhã acreditaram que iriam receber mais, pois trabalharam 12 horas, mas como tinha sido acordado, receberam apenas um denário cada um. Se analisarmos a parábola de forma literal, parece que Jesus está nessa passagem preconizando uma injustiça. Pois trabalhar 12 horas não é a mesma coisa que trabalhar apenas 1 hora. Porém, como toda parábola tem um sentido figurado, para entendê-la é necessário refletirmos sobre o significado dos símbolos. No caso, é preciso analisar a palavra denário no contexto. Que denário é esse? É uma moeda? Não. O que seria então? Uma espécie de pagamento. Que pagamento é esse que tanto faz trabalhar 12 quanto 1 hora, se ele é o mesmo? Pagamento ao trabalho realizado com entusiasmo, alegria e disposição, que produz a paz da consciência e o sentimento de dever cumprido. Portanto, o denário é um sentimento, uma conquista espiritual que não depende do número de horas trabalhadas, mas da dedicação das horas trabalhadas. Por isso, é igual para todo mundo, pois o que importa é realizar o trabalho no bem, com entusiasmo, disposição e alegria. Isso acontece em conformidade com as leis divinas, pois Deus é equinânime e oferece a todos os seus filhos oportunidades várias para realizar o bem. Por isso, Jesus diz que receber um denário, independe das horas trabalhadas, é justo. Se trabalharmos dando o melhor de nós, realizando o trabalho no bem no limite de nossas forças, é justo que sintamos felizes com o dever cumprido. No livro Intérprete de Deus, Jesus, o Evangelho Vivo, encontramos a bondade do Criador, que extrapola os limites estreitos da razão e do coração humano. O espírito tem à sua disposição infinitas possibilidades de escolha para alcançar sua evolução espiritual. Os caminhos são muitos, as oportunidades são infinitas e as chances de sucesso são incalculáveis. Estar entre o bem e o mal, ou mesmo numa das polaridades, dificulta a percepção de que há muitas possibilidades de ação. A fala de Jesus sobre muitos chamados pode nos oferecer um entendimento, entre outros, da questão da riqueza de opções à disposição do espírito sobre seu destino. Os limites existentes, criados pela cultura, pela educação, entre o certo e o errado, facilitam e orientam a mente na estruturação de uma personalidade madura, mas precisam ser ampliados. Mais adiante, quando o ego perceber que pode romper aqueles limites, avançando na liberdade de outras e diferentes opções para a sua própria vida e para o sistema filosófico que vigora em seu psiquismo. Investimentos em estudos sobre a espiritualidade, prática da vida, que contemplem a aquisição de habilidades relacionadas à arte de educar,
de conviver, de gerar oportunidades de trabalho, de favorecimento da vida humana, além de adquirir o equilíbrio emocional, são altamente favoráveis ao despertar de amplas possibilidades de desenvolvimento da personalidade. Quando o espírito reconhece sua responsabilidade com sua evolução, quando não posterga a aquisição de habilidades e valores, quando não mais transfere para Deus o que lhe compete realizar, consegue ampliar sua intuição e sua criatividade para enxergar horizontes mais amplos para a sua existência. Seu sistema de valores, de crenças e de entendimento de como funciona o universo e a vida deve contemplar sua imortalidade e seu poder de decisão sobre os eventos de que participa. Tudo se torna mais claro quando o espírito adquire o hábito de perceber com mais acuidade seu mundo interior, compreendendo que o exterior é representação, qual sonho que carece de adequada e perene interpretação. Agora, vamos vibrar pelo nosso planeta, pelo nosso país, pela nossa comunidade. Vamos vibrar pelos vários segmentos religiosos, pelas casas espíritas, pela nossa casa espírita. Vamos vibrar pelos nossos amigos, parentes e por aqueles que têm algo contra nós. Vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos e deixar uma vibração para onde ela se faça mais necessária. Vamos agradecer aos bons espíritos que nos reuniram para esse estudo no dia de hoje. Vamos agradecer a Jesus pelo seu Evangelho de luz. Vamos agradecer ao nosso Criador, que tudo providencia para a nossa felicidade. Quero agradecer a você que nos acompanha nesse canal. Se gostou, se inscreva no canal. Dê o seu positivo. Faça um comentário ou uma crítica. Clique no sininho e você receberá aviso todas as vezes que houver nova postagem. A todos desejamos um feliz ano novo e muita paz.